Bons relacionamentos. Você não vai ter se desistir. Continue. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra B do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. B de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo da coragem. Nos capítulos anteriores dessa área de bons relacionamentos, nós vimos que vida leve é você se relacionando bem com você mesma, portanto, você no centro da sua vida. E o epicentro desse centro é o poder superior. Em segundo, vem o seu cônjuge, a sua parceria de vida. Em terceiro, filhos que ainda estão dependentes de você e você educando essas pessoas, sendo pai, mãe desnecessário na vida adulta, que eles consigam ser plenos, viverem plenamente quando forem adultos. E eles então se tornarão familiares, que é a quarta camada, onde também estão irmãos, pai, mãe, primos. E em seguida temos amigos, relações profissionais e então o mundo. Falamos também sobre essa conquista dessas ordens, do que dá no lugar, o que é saudável, é feito no conceito de fazer dar certo. Isso não é comum, isso é treino, isso é conhecimento e muita constância. E isso se alcança quando se decide terceirizar resultados, quando se decide, abandonar a terceirização de resultados. É sobre fazer dar certo, é a construção da autorresponsabilidade e o treino constante dessa autorresponsabilidade. E fazemos isso trazendo o locus de controle interno para dentro. Quando esse controle ele está dentro de nós, o controle da nossa vida, o que controla a nossa vida, o que afeta ou deixa de afetar a nossa vida está dentro de nós, o locus de controle está dentro. Nós percebemos uma expansão da nossa potência, da nossa energia, da nossa força, independente das circunstâncias. Mas quando o locus de controle está externo, está fora, o controle está completamente fora de mim, eu sinto que o mundo está desabando sobre mim, sinto prisão, eu sinto angústia, eu sinto uma contração. E aí, como tem sido? Contração ou expansão por aí? O próximo tópico, a próxima pedra fundamental é que não existe adulto solteiro. Ponto. Essa semana, com quem ou com o que você esteve casado? Qual era a segunda camada da sua vida? Qual foi a segunda prioridade da sua semana? Estava em ordem? Faça as mudanças dentro e depois fora. E tem os problemas, né? Os problemas da vida. Pois é, só existem 3 tipos de problemas e assuntos, apenas 3. 1, os meus problemas. 2, os problemas dos outros. E 3, os problemas de Deus. Se concentre no seu. Deixe o dos outros com os dos outros. E aqueles todos que não competem a você nem os outros são de Deus. Deixe esses problemas com Deus. E aqui nós fazemos uma autoconstrução da maturidade. Uma pessoa que tem a partir de 18, 21 anos, ela não está automaticamente madura. Plim! Não. A maturidade ela é construída. E ela é
autoconstruída. Ninguém constrói a maturidade para você, só você mesma. E isso com muita consciência, vivendo lutos de coisas que deveriam ter acontecido antes, na infância, quando você estava na barriga da sua mãe, na sua adolescência, que não aconteceram. E precisa viver esses lutos e passar por realinhamento dos relacionamentos. E esse realinhamento ele é contínuo, mas primeiro é dentro e depois fora. E viver esses desconfortos, porque é desconfortável esse processo de mudança. E teste, muito teste, observação e ajustes. E os relacionamentos são essenciais para a sociedade. A base da sociedade são os relacionamentos. E a base dos relacionamentos é a comunicação. Eu uso aqui a teoria da comunicação 73855. Apenas 7% é o conteúdo do que você fala, 38% é o seu tom de voz, 55% a sua postura, a sua movimentação corporal, suas expressões faciais. Isso está em coerência com o que você realmente quer comunicar? Você tem feito os cuidados e ajustes dessa teoria do 73855? E a próxima pedra fundamental é sobre o vício, a tentação do controlar fora, do controlar os outros, porque o erro está sempre fora. Será? Portanto, veja esse vício de controle dos outros, de controle fora, e evite a primeira tentação de controlar os outros. Evite essa tentação de controlar fora, só por hoje, só por agora. Mantendo a atenção no vício da barganha também. Bom, eu faço o que é certo, eu sou aqui toda certinha, estou fazendo isso, eu estou te dando isso, portanto, a outra parte deve fazer o equivalente conforme o que eu acho ou melhor. Esse é o vício na barganha. Faça o que precisa ser feito, faça da forma correta, da forma honesta, faça de forma verdadeira e treine e continue treinando a aceitar quem o outro é, como ele está agora e com o que ele tem para dar agora. Isso são bons relacionamentos. Fique bem com o processo, é muita repetição. Treinamento é repetição, por isso que eu sou treinadora. É repetição, eu repito em mim e eu estimulo e ensino a esse treinar, a essa repetição e observação dos resultados, porque a gente também repete resultado equivocado e a gente vai ter que continuar tendo resultado equivocado. E aqui eu quero resultados virtuosos e é isso que eu estimulo, com base nos 4 compromissos que são fundamentais para o relacionamento e na vida, baseado na filosofia tolteca. 1. Seja impecável com a sua palavra. 2. Não leve nada para o lado pessoal. 3. Não faça suposições, pergunte, eu entendi isso, foi isso que você quis dizer? E 4. Faça sempre o seu melhor. No áudio anterior dessa área, nós juntamos mais um tijolinho de qual é o básico dos bons relacionamentos para você. Você precisa ter noção do que é bom para você. Qual que é o básico, qual que é o essencial, o que você quer de bons relacionamentos. Bora aprofundar? Bons relacionamentos você não vai ter se você desistir. Eu tenho visto, porque eu estudo todas as áreas do básicos com muito afinco e já há um bom tempo. E eu tenho visto uma tendência de pessoas desistindo dos relacionamentos. Fênix. E vejo pessoas também cansadas dos relacionamentos que tem, porque o relacionamento não muda. E você faz, estuda, treina, mas não vê a mudança. Fênix, você não vai ter bons relacionamentos se desistir. Continue. Existem várias pesquisas em várias áreas da ciência que mostram que uma das bases das pessoas longevas e que olham para trás e se orgulham da vida e que tiveram uma boa vida são os relacionamentos. E o grande arrependimento de muitas pessoas é que elas não investiram
tempo e energia suficiente nos relacionamentos com cônjuge, com filhos. Como eu disse, eu tenho visto pessoas desistindo de se casar com pessoas e desistindo de ter filhos. Isso é um trabalho. Sim, houve muito equívoco e há muito equívoco na história, mas dá para ser diferente. Existem formas de serem diferentes. Eu tenho provado isso na minha vida. Eu tenho um casamento delicioso e que nunca foi tão bom quanto é hoje em dia, e eu tenho certeza que amanhã ele vai estar melhor, porque eu trabalho isso em mim e eu me uni a um homem que também faz isso com ele. E nós criamos os nossos filhos dessa forma porque eu estou coerente com essa palavra. Eu faço primeiro dentro, eu invisto primeiro dentro, estou tendo primeiro os meus resultados dentro para conseguir falar fora, que existe fora e é sempre um só por hoje. Eu não posso garantir que meu futuro vai ser perfeito e maravilhoso, mas eu posso garantir o agora e fazer o meu melhor agora e continuar fazendo, mas sabendo aonde eu quero chegar, como eu quero chegar. Portanto, a base de pessoas que viveram uma boa vida, de pessoas que foram longevas, de pessoas que são idosas porque é o que eu quero, ter uma boa morte, inclusive, são pessoas que têm bons relacionamentos com familiares, casamentos bons, filhos bons e filhos que vivem para o mundo, não filhos cheios de dependência emocional. E tudo isso é um grande trabalho, é um grande treino constante. Portanto, essa área de relacionamentos é essencial para uma vida leve, uma vida longeva, uma vida que vale a pena ser vivida. E os primeiros passos para conquistar e manter bons relacionamentos e depois alguns excelentes e ir melhorando, porque sim, a ideia é expansão, a vida é expansão, a vida não é estagnação. Se está bom, ele sempre vai melhorando, mas de forma fluida, de forma leve. O primeiro passo é coragem para ver a situação atual como ela está. Sabe aquele armário bagunçado? Pois é ter coragem de abrir a porta e olhar como está. Parar de esconder o armário, parar de fechar a porta, parar de sair socando as coisas e fechar. É parar, abrir e olhar. Mas não olhar se vitimizando, porque a gente desperdiça tanto tempo sofrendo por como gostaríamos que fosse. Ah, se eu tivesse tempo, eu arrumava esse armário. Ah, porque sabe como que é? Porque eu não sei o que, não sei o que. Mas é que aí e várias justificativas. Sabe o explica, mas não justifica? Ah, não, porque olha, meu relacionamento tá assim, porque veja só também, né, o meu marido e não, é que na verdade, quando meu pai e minha mãe não, meu pai nem foi, né? Ah, não, mas é que meu irmão, um tio, uma tia, mas você não sabe como é que foi minha infância. É justificativa e muitas delas são válidas. Eu não estou falando que traumas e traumatizações eles não existem, eles existem. Existem também as projeções. Eu quero dentro, eu sinto dentro e eu projeto fora. Eu tenho um sonho dentro, eu fico projetando esse sonho fora. Que o meu marido mude, que meu filho mude, que meus filhos me reconheçam, que meus filhos me deem atenção. Eu fico projetando fora, ou então eu projeto sombra também. Eu sinto raiva, ódio dentro de mim e eu vejo raiva e ódio ao redor. Mas isso é sobre trabalhar. Aqui eu não estou ensinando o como, porque isso são aulas, são cursos, são acompanhamentos, mas isso existe, é sobre pesquise. Eu espero que o momento que você ouça isso, eu já tenha a forma, esse passo a passo para te oferecer, mas continue procurando se você não achar. E eu não sou dona da verdade em absoluto. Teste, veja como que para você, observe os resultados. Mas por hora, esses traumas, esses desconfortos, esse armário bagunçado, esse coragem para ver a situação atual, é olhar, acolher como está, acolher como é, porque o que é, é.
É só ver o resultado que está tendo agora. E integre o que é que aconteceu, por que é que esse armário está assim, por que que chegou aonde está, por que esse relacionamento está dessa forma. A parte que lhe cabe, apenas a parte que lhe cabe, o que você fez, o que você deixou de fazer. E então, faça a autocondução compassiva. Revisite o porquê que chegou nesse ponto, por que que está dessa forma. E isso estou falando para relacionamentos que estão terríveis, horrorosos, ou relacionamentos que estão bons. O que é aquele relacionamento excelente, aquele gostoso que você quer viver? Vá fazendo essa autocondução compassiva. Mas é necessário que você saiba o que você quer. Eu tenho muito claro que relacionamento amoroso eu quero ter e eu quero continuar tendo, e as melhoras que eu quero ver no meu que já está muito bom. E isso é pagar o preço que custa, porque custa ter um relacionamento maravilhoso, custa ter bons relacionamentos, custa ter relacionamento diferente da maioria das pessoas. Custa. Pague o preço que custe. Custa tempo, custa conhecimento, custa treino, muita repetição. Custa você repetir coisas que você não gosta. Custa desconforto, custa paciência, custa o limbo, que quando você tira o que você não quer, você ainda não tem exata noção do que você quer e você vive um limbo, vive uma fase de vulnerabilidade, vive desconfortos. E vive também o se diferenciar e se afastar de pessoas que já não cabem mais. Existe uma frase que ela é muito verdadeira. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quais são as 5 pessoas que você tem mais convivido? E você pode trocar essas pessoas, indo estudar quem tem os resultados que você tem. E você fica convivendo, nós estamos na era da informação. Você pode conviver com essa pessoa, você pode ter mentores que nem te conhecem. Só de você ouvir essa pessoa, estudar sobre a vida dela, estudar como ela tem conquistado o que ela tem conquistado, essa pessoa já é uma pessoa que você convive. Portanto, qual é a média das 5 pessoas? Troque essas 5 pessoas para cada uma das áreas da sua vida. E também existe outra frase que eu gosto muito. Seja a pior pessoa da mesa que você senta. Por quê? Porque você pode aprender com aquelas outras pessoas. Aquelas outras pessoas podem te dar conexões. Isso se forem pessoas físicas. E se forem pessoas virtuais, você vai aprender com aquelas pessoas que estão melhores do que você. E você sempre pode trocar essas pessoas. Portanto, custa esse diferenciar. Sabe aquele amigo de infância? Aquela prima querida que só te levava para balada, mas que está separada, e fala só que homem é tudo lixo? Pois é. Quais são as pessoas que você convive? Pague o preço que custe. E também tem o destralhe de controle, proteja seu estado de paz. Fora é um espelho do dentro. E a metralhadora de projeções, lembra? Dentro. Dentro tem que estar leve. E sim, é muito comum sentir desconforto, dúvida, medo, culpa, insegurança, resistência. Você não vai dar conta sozinho. É primeiro o poder superior. E reconstruir relacionamentos com vínculos saudáveis, livre de relações viciosas, cheias de dependência emocional, é cíclico em camadas de dentro para fora, sem pressa nos resultados, sem pausa no movimento mínimo, leve e viável, com foco apenas no próximo passo possível. Colocar todas essas funções em ordem tardiamente é mais dolorido e desafiador. Sim, aqui desafiamos a dor. Mas transforme esses seus relacionamentos com a sua transformação. Bora para a prática? Faça as anotações no seu Commonplace Book, preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que a sua roda tem te dito? Passe um olho no mapa da transformação.
Mantenha o seu hábito angular, o movimento mínimo, leve e viável sempre, e o olho no radar da Vida Mais Leve 360. Quais foram as ações que você fez ou deixou de fazer essa semana que passou? Essa foi a tração da sua roda traseira. E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai fazer e deixar de fazer nessa semana que está por vir? Essa é a direção da sua roda dianteira. Ajustando semana a semana essa direção, a gente consegue esta vida leve agora, nesse instante, o mais leve possível agora. O mais importante não é velocidade, não é quanto você percorreu, mas é manter a direção correta, porque é bom, belo e verdadeiro. Você no eixo da sua vida, sustente o seu lugar compassivamente, mantendo a paciência. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter esses bons relacionamentos? Continuar fazendo o que precisa e vivenciar isso que é muito possível. Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!